informação e conhecimento agora no quadro Entrevista do Programa, quadro Entrevista do Programa, quadro Entrevista do Programa, quadro Entrevista do Programa, quadro Entrevista do Programa Viva Bem. Carlinhos de vez em quando vira DJ aqui, ele vira um DJ aqui, baixa o Alok nele, ele fica aqui só nas minhas vinhetas, mas tudo bem, acontece. Vamos lá, porque olha só, o nosso tema de hoje, a gente veio anunciando aí desde ontem, é o seguinte: tive Covid, posso fazer tratamento para emagrecer? Pois é, gente, pacientes que enfrentam o coronavírus aí têm apresentado, inclusive, moderadas ou drásticas perdas de peso durante o tratamento da doença, viu? De acordo com especialistas, vítimas de quadros infecciosos apresentam uma perda de peso de massa corporal média de 10%. Isso acontece devido ao gasto metabólico para combater a doença no organismo, e em toda infecção você também tem uma perda de apetite, que pode ser acentuada pelo uso de antibiótico e outros medicamentos. Mas aí vamos lá, digamos que a pessoa perdeu o peso, se curou, e aí ela quer manter aquele peso, já que ela perdeu alguma coisa, ela precisa tirar de bom dessa história. E a gente convidou a doutora Carol Couto, ela que é a nossa entrevistada de hoje, ela que foca aí no atendimento voltado para o emagrecimento. Doutora Carol, seja muito bem-vinda novamente. Olá, meninas, muito obrigada mais uma vez pelo convite e esse tema assim tão esclarecedor, porque é uma dúvida que tem surgido muito, né? Ainda mais nesse momento em que o Covid reacendeu. É uma preocupação das pessoas, porque assim, às vezes a pessoa perde um peso realmente durante o Covid, mas não o peso que queria e não da forma que queria, e vai procurar a gente lá no consultório. E existem algumas restrições, existem algumas limitações, que é muito importante que a gente converse sobre isso hoje aqui. Pois é, então já comece nos explicando. Tive Covid, posso fazer tratamento para emagrecer? Depende. Existe um tempo mínimo para começar, tá? Em geral, eu peço 30 dias após o encerramento dos sintomas, se forem leves a moderados, tá? Ou se for assintomático. Ah, mas mesmo assintomático? Sim. O Covid é uma doença que, apesar da gente já estar 1 ano convivendo com ela, é uma doença relativamente nova. Então, a gente ainda tem nuances que estão sendo descobertas. Por exemplo, alguém imaginava que teríamos outras variantes como temos agora? Não. E mais agressivas e mais violentas? Vejam esse boom que deu. Claro que existe o componente aglomeração e tal, mas hoje temos novas variantes do Covid. E temos um comportamento incerto da doença. A gente, antes, logo no início, são só os idosos, são só os obesos. Hoje nós vemos pessoas jovens morrendo, nós vemos pessoas que não tinham fatores de risco, temos atletas. Então, nós não temos um vasto conhecimento ainda do Covid que nos dê a segurança de dar informações absolutas de tempos exatos. Então, por exemplo, um paciente que estava assintomático, entendo como mais seguro, inclusive os cirurgiões plásticos também têm dado um tempo de 30 dias, mais ou menos. Os educadores físicos, em geral, têm recomendado os assintomáticos reiniciar a atividade física após duas semanas sem sintomas. Então, veja que a maioria das categorias já demanda um tempo de repouso até que você volte a essa dinâmica do emagrecimento. E por que isso? Porque o emagrecimento, ele demanda uma multidisciplinaridade, né? Ele demanda, em alguns casos, medicamentos, em todos os casos, readequação alimentar, readequação da atividade física e, como você bem disse há pouco, Lara, o Covid, a infecção, ela mexe com o nosso metabolismo. O nosso corpo, ele vai estar focado em combater aquela causa da infecção. E nos casos moderados a grave, ainda temos um porém, a redução da oxigenação. Então, qual é o sentido? Se eu não estou com oxigênio suficiente para minha vida, para sobreviver, qual é o sentido de eu fazer uma atividade física que vai sobrecarregar mais ainda o meu sistema, o meu oxigênio? Então, isso aí se torna arriscado. E o outro, porém, é que, por óbvio, demanda-se ajuste nutricional, a baixa de calorias, e qualquer um de nós sabe, a gente já ouviu a vida inteira, todo mundo ouve, você está doente, você tem que se alimentar bem. Tudo bem que na dieta, você com nutricionista, você se alimenta bem, mas você com a redução calórica, o seu corpo, que já está empenhado em combater uma doença,
ele acaba meio que enfraquecendo mais, né? Porque a dieta, a restrição calórica, ela é saudável no seu basal, no seu ambiente normal. Um ambiente de Covid, num ambiente dentro do corpo, que eu quero dizer, de Covid, ele está todo mexido, certo? Então, tudo isso tem que ser ponderado. Então, varia. Uma pessoa que teve uma sequela grave vai precisar de mais de um mês. Mas hoje, no geral, nos tratamentos que eu utilizo, os protocolos que eu utilizo, a minha recomendação são 30 dias após o último sintoma, se for de leve a moderado. E se for grave, vai depender das sequelas, né? Porque vai ter que ser aos poucos, vai ter que ser gradativo. Então é após o último dia de sintomas, aí conta 30 dias. Para ir retornando, que é muito importante, doutora Carol, a gente trazer à tona essa coisa. É uma doença que estamos convivendo há um ano, é sim. É nova, é demais. E aí todo cuidado é pouco. E uma coisa muito importante é que no início todo mundo achava que se pegasse ia ficar imune. E a gente já sabe também que não. Ainda tem esse porém, que se a pessoa foi reinfectada, ela pode vir mais forte. Então tem que ter todos esses cuidados, né, doutora Carol? Isso. E aí, diante disso, bom, passados os 30 dias das pessoas assintomáticas, tá? Aquelas que tiveram sintomas leves ou não tiveram sintomas algum, vou começar o meu tratamento para emagrecer com segurança. E aí, qual o primeiro passo? Procurar o médico. Nada de ir pro Google. Por favor, nada de ir pro Google, YouTube e Instagram. Olha aí. Que aí você vai no Instagram e vai fazer aquela atividade física que a blogueira tá fazendo, ou vai fazer a dieta que a blogueira tá fazendo. Não esqueçam que elas têm pessoas formadas, profissionais especializados por trás. E ela está passando uma experiência que é dela, para o corpo dela, para o metabolismo dela. Isso. Porque o que acontece? Você vai no seu médico primeiro. O que a gente faz? A gente identifica se realmente os parâmetros pós-Covid estão adequados. Então, assim, na minha conduta diária, o que eu faço? Teve Covid, tem um mês, bacana, vamos lá, vamos fazer exame, vamos ver como é que está seu fígado, vamos ver como é que está. Tem um exame chamado dedímero, que é aquele que vê se a pessoa teve algum risco de trombose ou ainda está em risco de trombose. Por quê? Os nossos remédios, quando o paciente precisa de remédio, os remédios eles não interferem diretamente no Covid em si. Mas, como eu disse, se você você faz uma dieta de restrição calórica no momento que o organismo está debilitado, isso não pode não ser tão bacana. Assim como é que eu vou pedir para aquela pessoa fazer atividade física se ela está sem suportar o oxigênio sequer para si mesma? E aí aquilo que a gente disse, emagrecer não é milagre, é ciência. Tá? Então a gente não pode botar os pés pelas mãos e arriscar a saúde. Embora haja já estudos indicando que alguns dos medicamentos para emagrecer que nós utilizamos nos protocolos, eles têm um fator protetor por diminuir a inflamação generalizada do corpo. São estudos em andamento, muito favoráveis, muito promissores e que não falam em cura de Covid. E tem esse aspecto. Se eles restringem a quantidade de calorias ingeridas, obviamente o risco de um déficit nutricional é grande. Então isso é muito importante. Então, o que é que faz? Depois que passou o Covid, procura o médico, faz seus exames, tá tudo ok, vamos começar o planejamento. E aí entra médico, entra nutricionista, entra o educador físico, devagar, tá? Então assim, a gente entra com moderação, graduando, aumentando gradativamente os esforços, né? Deixando aquela pessoa estável, verificando o que durante o Covid aconteceu. Aquela pessoa teve perda de massa muscular. Qual é nosso foco agora? É realmente reforçar a massa muscular ou é só perder gordura? Porque eventualmente a pessoa teve, principalmente os de casos moderados a graves, podem ter ficado acamados e ter uma perda de massa muscular. E isso atrapalha o emagrecimento em si, atrapalha todo o metabolismo e isso precisa ser alinhado com muito cuidado. E aí, doutora Carol Couto, é interessante esse ponto porque massa muscular é diferente de gordura. Isso. Né? Por exemplo, a gente tem uma participação aqui da nossa ouvinte, a Rita, ela dizendo assim, depois que eu peguei o Covid, não engordei, pelo contrário, emagreci. Estou aqui parada nos 60 quilos, queria pelo menos meus 5 quilos que eu perdi de volta, mas está difícil recuperar. E aí é importante procurar o médico justamente para saber isso. O que é que você perdeu de fato?
Então explica pra gente, doutora Carol, qual é a diferença da massa muscular para a gordura? O peso, que as pessoas vão na balança, tô mais magro, tô mais gordo. Vamos explicar Isso. pra gente. É muito importante essa observação, porque a gente se situa muito pelo IMC, que é um parâmetro que ele tem equívocos, né? Por quê? Porque o IMC pega peso e altura e eles têm como parâmetro isso. Quando você para analisar esse aspecto que você está falando, o que acontece? A gente tem que observar que 1 quilo de gordura vai ser isso aqui e 1 quilo de... desculpa, eu esqueci que a gente tá no rádio. Tô mostrando com a todo mão. mundo vendo. Gente, eu tô mostrando com a mão na live, tá? Fala 1 quilo de assim, gordura é equivalente a Um melão. um melão, tá? E 1 quilo de músculo vai ser o equivalente, digamos, a 1 quilo de filé, tá? Que é bem mais compacto, bem mais fininho, tá? Então, o que acontece? Você tem a falsa impressão de que você ganhou peso às vezes, quando na verdade você ganhando músculos e você não ganhou medidas. Então, isso a gente consegue identificar através de alguns exames específicos, como a bioimpedanciometria, para identificar o que é gordura, o que é água e o que é músculo. Porque tudo isso compõe o peso e tudo isso deve estar em equilíbrio. Então, essa ouvinte que falou do peso, de ter perdido peso, é uma percepção muito interessante, porque ela realmente pode ter perdido massa muscular. Porque o Covid e a maioria das doenças infecciosas, elas tendem a debilitar a musculatura e é extremamente importante recuperar essa musculatura. E de forma, digamos que empírica, ela pode recuperar essa musculatura se alimentando bem, ela pode ir voltando às atividades dela progressivamente, procurando um professor de educação física para orientar, especialmente na musculação, que é uma atividade de força que ajuda a desenvolver os músculos. E se tudo isso não resolver, a medicina tem meios de ajudar ainda mais. E aí a suplementação entraria? A suplementação, exatamente. Aí a gente tem os limites, né, da suplementação que o nutricionista pode fazer, da suplementação que o médico pode fazer. E o ideal é que andem juntos, caminhem juntos. E existe também a possibilidade, que a gente, isso aí é um tema para uma outra história, a possibilidade hormonal, né? Que assim, em alguns casos extremos, o benefício de uma terapia de reposição hormonal direcionada ao ganho de massa muscular, ela pode ser benéfica, porque é muito melhor você ter sua musculatura fortalecida do que ficar acamado e ficar sem força, porque isso aí também é progressivo. Quanto menos você se movimenta, mais você perde massa muscular. Pois é, e é importante a gente dizer isso, doutora Carol, porque assim, ó, eu tenho 35 anos de idade. Quando eu tinha meus 20 e poucos, meu metabolismo era um, agora é outro. Se eu perder a massa muscular que eu ganho hoje, para eu recuperar a novela mexicana, aquelas Exato. bem dramáticas mesmo, avalie uma pessoa com mais idade, por exemplo, Exatamente. minha mãe tem mais de 60, por exemplo. Não Explica pra pós-Covid. gente. Exatamente, aí explica pra gente por que é isso, da idade também que influencia. A idade, essa danada, a idade, ela, a partir dos 30 anos, nosso metabolismo cai em torno de 1%, tá? E a partir dos 40, em torno de 2 a 2,5%. E isso, com a queda do metabolismo, a nossa gordura ruim se torna predominante e realmente a energia que se gera para o nosso músculo se fortalecer, ela diminui. E é por isso que nós precisamos de alguns estímulos, é por isso que fica mais difícil emagrecer, é por isso que fica mais difícil ganhar massa muscular. Lembrando que difícil não é impossível. Então é uma questão metabólica, hormonal mesmo, da idade. E hoje, inclusive, não se sabe, já há uma linha que pensa que o envelhecimento ocorre porque os hormônios caem e não o contrário. Tá? Então, isso é realmente da fisiologia humana. Olha só, tá vendo? Então, assim, a gente tem que respeitar. Nossa idade chegou, a gente vai ter que encontrar artifícios, meios de driblar isso em alguns aspectos, outros não vai ter como, né? Exato. Vai ter auxílios, vamos ter auxílios. Mas a gente tem muita participação aí, vamos lá com as perguntas, Jacira. Pois é, olha só, a Pereira da David tá aqui com a gente, Louriana Tavares também, Keila Cris tá aqui com a gente, Saulo Ferreira, doutora Raquel Coelho, nossa parceira, também tá aqui na nossa Minha live. amiga. Pois é, Viva Feliz 21 tá dizendo assim, como faz para denunciar as agências bancárias? Viva Feliz, mande aí no nosso WhatsApp 879-9997-1132 pra gente entender melhor o caso.
Elis Regina também aqui com a gente, Socorro Aquino, Bruna Nogueira, Siqueira Josileide, Sueli Cruz aqui com a gente, Felícia Assis, menino, ó, o William está dizendo assim, boa tarde, um fim de semana super abençoado. E aí a gente já tem pergunta, porque a nossa ouvinte participou aqui do nosso programa e ela mandou a seguinte pergunta, que inclusive não é Covid, mas a doutora Raquel, a doutora Carol está aqui para responder, foi o seguinte, a Antônia Camila disse assim, tenho um nódulo na tireoide, posso fazer dieta para emagrecer? Sim. Olha só, quando a gente fala dieta para emagrecer, é exatamente o que a gente estava falando um pouco antes. É dieta com orientação do nutricionista, do nutrólogo, tá? Então, existem peculiaridades, sim, de doenças da tireoide, que a gente deve evitar alguns alimentos, ou em outras doenças a gente deve aumentar o aporte de alimentos, por exemplo, com iodo. Então, nós precisamos adequar, mas sim, pode fazer dieta, existem dietas específicas, existe dieta específica para tudo, gente. Então, assim, não existe essa coisa do eu não consigo, eu não posso emagrecer ou eu não posso ganhar massa muscular. Talvez você não esteja com um acompanhamento adequado para o emagrecimento, mas sempre é possível. Algum jeito, a medicina já evoluiu muito, a educação física, a nutrição, já houve uma evolução muito grande que permite que a gente consiga fazer um processo de emagrecimento com segurança para esses grupos. É claro que, como a gente disse, existem momentos em que não se deve, não convém, como essa do Covid, tá? Então, assim, existem momentos que a gente tem que dar um tempo, mas, em definitivo, dificilmente vai haver um caso em que a pessoa não pode fazer tratamento para emagrecimento de jeito nenhum. Até porque tratamento de emagrecimento é um nome muito genérico, né? Existem vários meios de tratar. Existe a dieta com a atividade física, para quem precisa de um up, do empurrãozinho, existe o tratamento medicamentoso e existe um arsenal muito grande de medicamentos que vai se adequar a cada situação. Menina, já tem participação e essa é uma participação bem especial, porque é da Dulce Maria, nossa ouvinte lá de Juazeiro. Vamos ouvir. Boa tarde, meninas. Boa tarde, doutora Carol. A doutora Carol, eu estou seguindo ela no Instagram e gosto muito de tudo que ela posta, de tudo que ela fala, né? Porque quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Fazendo nutrição. E admiro muito essa área, né? Nutrição, nutrólogos. Sim, a pergunta é, o que fazer quando uma pessoa é aquela pessoa magra falsa, que tem aquela gordurinha localizada, por exemplo, na barriga, e o restante não é muito gordo? O que fazer para perder e não atingir as outras partes? Tenham uma boa tarde a todos. Doutora Carol vai responder a pergunta de Dulce, mas antes eu quero dizer, menina, daria outro programa, existe isso? Como é? Tem magra falsa. Eu, inclusive, tenho uma prima que ela é bem magra e tinha colesterol alto, diabetes descompensado. Não era por conta da magreza, não, viu, minha filha? São outros aspectos. Aí, doutora Carol, e aí, doutora Carol? Dulce, primeiro mandar um beijão pra você. Dulce realmente tá fiel lá no Instagram, participa, me ajuda um bocado, sugere tema. É mesmo? Muito bacana. Dulce é parceirona, vai no privado, doutora, fala de tal coisa. Dulce é muito bacana. E assim, a gente não tem como dizer com absoluta certeza de que todo mundo vai conseguir tirar especificamente a barriga. No geral, quando você perde gordura, você perde no global. O que a gente consegue aí também com a equipe multidisciplinar é associando com exercícios específicos, associando com medicações específicas e por vezes até com tratamentos estéticos paralelos com a turma da dermatologia, direcionar para que a gordura abdominal seja perdida de forma mais rápida. Existem também alguns suplementos específicos que demonstram, mas ainda também em estudos, assim, tem uma sinalização muito boa, mas que demonstram agir especificamente na gordura, agir mais intensamente na gordura abdominal. Então, assim, a gente achar que vai conseguir perder só a barriga 100% não dá, mas perder um pouco a mais na barriga do que nos outros, com a equipe multidisciplinar alinhada, a gente consegue.
possível. Pois é, vamos só fazer aqui um intervalozinho com as nossas perguntas e a participação da doutora Carol Couto, porque eu preciso atualizar vocês da nossa agenda. E aí falando, olha só, na Biomed, laboratório e clínicas, com vários serviços já acontecendo lá, inclusive atendimentos de fisioterapia, nutrição, psicologia, pois é, tudo lá na Rua Major Cites Padilha. Se você quiser marcar o seu atendimento, marque pelo WhatsApp 879-9146-1703. E a Biomed também está no Instagram, viu? @biomedpnz. Com a gente também ele, Dr. Augusto Lima, médico vascular, ele que trata o mioma uterino sem cirurgia, preservando o seu útero, pois é, com uma técnica chamada embolização. Ele atende na Unimed 3866-7900 e também no Memorial. Instagram, @Augusto Lima Vascular. E olha só, gente, quero ver se Jacira sabe, qual é que ela sabe? Porque hoje é sexta-feira, sextou da... Castanha. Quem perdeu a sexta-feira da castanha? Doutora Carol Couto, toda sexta-feira, todas as castanhas lá em Léo Embalagens com 20% de desconto. E agora que você me conta isso? Ai, meu Deus, gente! Léo Embalagens, mais uma cliente agora. Mais uma cliente, doutora Carol Couto vai comprar aí com você, porque ele além disso vende todos os temperos, produtos naturais, ó, xilitol, eritritol, tudo, todos os óleos que você imaginar a granel com os preços imbatíveis e ele faz o delivery. Castanha rica em cromo, tá? Olha só, o que mais? Gordura rica boa. em cromo, gordura boa. O cromo ajuda a sensação de saciedade, ajuda no doce. Olha só. Então, ó, Léo, tô fazendo propaganda. Uma estratégia boa, doutora Carol, eu faço isso. Eu deixo umas castanhinhas na minha bolsa. Porque caso eu ultrapasse o horário da minha refeição, para eu não comer as paredes da rua, das lojas, né? Não entrar no supermercado com fome, eu como as castanhas ali, pronto. Resolve. Festa também. Olha aí, tá vendo? Porque na festa cabe na bolsa, né? Você claro. não leva uma coisa grande na bolsinha da festa. Bota sua castanha e ó. Eita, sextou. 749-8824-7074 é o delivery de Léo Embalagens. A gente também, ele que esteve ontem aqui, foi ótima entrevista com o Dr. Bernardo Oliveira, ele que é cirurgião oncológico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica com atuação em cirurgia minimamente invasiva para o tratamento do câncer. Atendimento CEON em Juazeiro, 3614-7300 e no Memorial aqui em Petrolina, 3862-8900. Com a gente também a Rede UniFTC, consulte o regulamento e ingresse na Rede UniFTC pelo site vestibular.uniftc.edu.br. Lembrando que tem curso de nutrição lá em Juazeiro. Com a gente também o Laboratório CEPAT, porque você sabe que é lá o diagnóstico do câncer, tá certo? Pois é, qualidade, automação, segurança e rapidez nos resultados. O CEPAT fica ali na Tobias Barreto, no centro. O telefone é 879-8835-2319. E para cuidar também da sua saúde mental, lembre da Clínica Alter Ego, lá com o Dr. Antônio Plauto, Psiquiatria Clínica e Forense, e ainda as psicólogas Amanda Loureiro e Gina Loureiro. Quer marcar pelo WhatsApp, anote aí o número da Alter Ego, 879-8145-3005. Inclusive, a gente está falando de emagrecimento, a Gina Loureiro atua muito com essa parte aí de ajudar o paciente que está nesse processo, também com a parte psicológica, tá certo? E aí eu já aproveito esse gancho, doutora Carol, antes da gente ir pro intervalo, é muito importante no processo de emagrecimento que você falou lá no início da entrevista, que é um processo multidisciplinar, entra também a terapia, né? Muito. E eu tenho falado muito com meus pacientes dessa importância, já que muitas coisas a gente tem um condicionamento social para comer. Além da ansiedade, que tem que ter tratamento médico e tratamento psicológico, existe o condicionamento social. Eu fiz uma live até com a querida psicóloga amiga Daniele, e que nós falamos muito sobre isso. Então você chega na casa da avó e a avó diz: "Oh, meu filho, eu fiz aquele bolinho pra você." Eita. E você nem quer comer, mas você não quer fazer desfeita. Então você desrespeita a sua vontade, você desrespeita o seu tratamento de emagrecimento, e tudo isso tem que ser trabalhado para que você não entre num confronto com a pessoa, mas que faça valer a sua vontade. Tudo isso tem que ser trabalhado, assim como as pessoas que descontam outros problemas na comida. Isso é um problema, inclusive, que surge com a cirurgia bariátrica. As pessoas fazem na expectativa de melhorar e tal, mas não tratou a cabeça, e aí ou compensa de uma outra forma,
ou vai engordar novamente. Então, assim, a gente precisa demais do suporte da psicoterapia. E já que estamos falando do pós-Covid, para um paciente que teve Covid, então, aí é que a terapia é essencial, né? Porque a gente Sim. sabe que essa doença, de fato, tem mexido muito com a cabeça das pessoas. Sim. Pois É a sensação da proximidade da morte, né? Infelizmente. Exatamente. É verdade, é cada depoimento que a gente escuta. Mas vamos fazer um intervalo, a gente volta falando mais sobre emagrecimento, tratamento para emagrecer pós-Covid. Será que pode fazer? A doutora Carol já respondeu, mas ela vai repetir de novo para quem ligou o rádio agora. Participe do Viva Bem através do nosso WhatsApp. Olha, ele é o embalado, vou lhe passar o contato. O delivery dele é super eficiente. Eu peço muito. Principalmente porque os preços do a granel deles é excelente. Lá em casa não fica sem castanha, sério mesmo. Não, lá em casa também não. Tá aí na minha bolsa, tá no carro. Pacotinho de castanha dentro da bolsa. Sempre eu tenho aquele negocinho. Aquilo salva. É. Você sabe o que eu faço? Eu comprei um saquinho tipo Ziploc, pequenininhos mesmo. Pequenininho. Você achou onde? Pequenininho, pequenininho? Ah, querida, porque aqui não tem. Aqui tem o pequeno, mas o pequeno daqui é É assim. desse tamanho, é desse tamanho assim. E aí, aquilo é ótimo, porque você taca lá e vai. Na mão de Deus e vai. E castanha sacia, castanha diminui vontade de doce. Demais. Então, assim, é uma rosa. É isso, a gente não pode ficar restrito demais na dieta. A gente tem que achar alternativas, né? Vem cá, aquele milho que eu amo, sou viciada naquele milho com mostarda e mel. Aquele engorda. Sabe qual é o milho? O milho. O milho mesmo. Milho de pipoca, banhado em mostarda. Que vende nesse a granel também. Se for só com mostarda e mel, engorda, porque mel é calórico, né? Mas assim, ele não é tão nocivo Ele é bem quanto o outro salgadinho. doce, Ele é entendeu? bem salgadinho. Salgadinho, eu amo aquilo. Mas se for a mostarda sem ser aquele condimento de mostarda, se for a mostarda a planta, né? Aquele Não, eu acho que é salpico. condimento, viu? Porque ele fica banhado. Eu acho que ele... Mas às vezes o mel carameliza. Então, Tem você o nome usa no daquilo, mel. é milho, como é? pode ser. Eu realmente não conheço muito bem, não posso ver, mas se for a mostarda mais Eu natural. como, mas não gosto. Lara ama. Eu gosto mesmo Mas eu da parei. banana chips. Ah, eu amo. Ele é um milho torrado. Ou milho torrado, sabor mostarda e mel. Existem 86 calorias em 2 colheres de sopa dele. É muito. Desista. 86 calorias. Se você considerar que é uma dieta de uma pessoa que come muito, Ah, é o É de milho 1.500. espanhol que chama. se você analisar com a dieta de uma pessoa que come moderadamente, em torno de 1.500 a 2.000 calorias, se 2 colheres você já tem quase 100, e é pouco de volume para comer, sabe? Marcações pelo WhatsApp 879 888 Vamos investir na castanha. Lá na castanha que é sucesso. Cole na castanha. Ó, Léo, a propaganda, hein? Investigação de paternidade. Coleta também a domicílio. No PET você pode confiar. Informações. O que foi? Eu tava ouvindo um áudio aqui. Eu disse que cole na castanha que é sucesso. Ah, Tô é. dizendo aqui a Léo, ó, Léo, tô fazendo propaganda, hein? É mesmo. Doutor Luiz Henrique E ele é tão Nunes, visiboso, médico assim. urologista, Gosto atuação em urologia e Bom, zero água lá infertilidade, em tratamento do trato urinário. Ah, meu Deus. No calor desse. 6010 e 3862. Todo dia faltava em algum canto aqui, né? Ou água ou Eu luz. acho que lá deve ter sido bem, então, Com a sua obra de asfalto lá, deve ter Ou quebrado água ou algum luz. canto Mas lá. é só essas obras, né? Com certeza quebrará algum canto lá. Laringologista. A doutora Raquel Coelho pode te ajudar. Tá? Pelo menos a vantagem é essa, pelo menos vai sair o asfalto, né? O Instituto de Olhos Ou Fábio uma rotatória. atende com todos os cuidados para Ou uma prevenir o rotatória. Covid-19, sob a responsabilidade técnica da doutora Mônica. Esses dias meu marido fez assim, não sei o que, perto da rotatória eu fiz. Qual? Eu ia até postar no Instagram, mas só os petrolinenses iam entender. É. Ok, perto da Não, e rotatória. nem poste. Porque senão vai achar que é esquecer. uma... Essa foi boa. Ó, tem uma pessoa aqui falando. Fala. Lopes Jarlene. Sou testemunha viva do tratamento eficiente e dedicado da doutora Carol. Ela é muito dedicada e cuidadosa com os pacientes.
da equipe dela. Sim. Ela tinha falado outra coisa, essa doutora é top. Ela é um amor, ela também é muito cuidadosa. Ela é técnica de enfermagem, muito cuidadosa. Atendimento na Indovale, Chega 879-8100-3131. de comida no meu Instagram toda hora. CPP, sua clínica. Agora, com outra todos os coisa, outra pauta para a doutora Carol, é a influência das redes. Porque a gente recebe muita informação de comida, não sei o quê. É mesmo. Pra quem tá em qualquer processo é um terror, viu? Pra tudo. E porque, além de tudo, você vê no Instagram corpos divos que nem sempre falam a verdade de como chegar naqueles corpos maravilhosos. Exatamente, a influência das redes nesse processo. Outro Porque não é dia, uma coisa rápida nem fácil, não. outro dia eu vi uma que qualquer médico reconhece que ela fez a abdominoplastia e tal. Perdi não sei quantos quilos sem cirurgia. Você que Sim. aquela barriga de abdominoplastia que a gente não sabe, né? E o umbigo? É o umbigo que é. O umbigo denuncia Não, logo. não tenho nada contra, mas eu acho que a pessoa tem que ser honesta. Quando as pessoas me perguntam o que é que você fez aquele antes e depois, você teve aquela perda, tem remédio. Exatamente. Não há demérito nenhum, desde que seja com responsabilidade e acompanhamento. Exatamente. Então, Tem o isso aí esforço da faz pessoa, parte. mas também não foi total. Isso. Não é fácil assim. E isso faz parte dessa questão mental. Você separar o joio do trigo. Loja completa de embalagens. Isso consome, isso cria uma ansiedade. A granel. Isso e muito verdade. mais em Léo Embalagens, importante. na rua Oscar Ribeiro, em Juazeiro. Delivery 749-8824-7074. Clínica Sorriso, com equipe especializada para cuidar da sua saúde bucal. Responsável técnico Dr. Genival Dias. Marque 879-9675-5385. Siga no Instagram, arroba tem outra Clínica pergunta. Sorriso BR. Tem? Thelma. Vamos Para responder. cuidar Ela do diz, coração gostaria de do seu saber como filho, faço para consulte ganhar com a uns doutora quilinhos. Flávia Sou Jerônimo, magra. Cardiopediatra. Consultas na MedKids 879-96. É, porque o povo só pergunta como é que emagrece. Como é que pega? Não é que as pessoas surpreendem quando eu faço algum post de hipertrofia por isso, porque todo mundo acha que é só tratamento para emagrecer, mas tem o Doutora tratamento. Amanda Diniz, Pois neuropediatra. Diagnóstico, tratamento e acompanhamento para autismo, Eu TDAH acho e que não é outras doenças magro nem neurológicas. gordo. Atendimento É o na peso Clínica ideal Sempre, para o seu, né? 3862-2765. Para o seu biotipo, para o seu corpo. Chega a Petrolina, Biomédio Laboratório. Nem Eu acho até que a excesso, pessoa, nem. eu acho até que a pessoa pode ser magra desde que não seja desnutrida e não passe Então, o é limite isso, da eu ia fazer é, essa questão. Não nem é excesso de peso, porque não pode. E também não é a história de. Esses dias eu me peguei, olhei no espelho e disse, meu Deus, tô magra demais. Reverti minha dieta para ganhar mais 2 quilos, porque eu vi que ali não estava ficando legal, sabe? E assim, já era do meu metabolismo, já não estava mais com medicamento, com nada. Mas aí eu fiz, opa, então tenho que mexer na alimentação e musculação. Então vamos embora. Você faz musculação quantas vezes? Olha, formalmente na academia umas 2 vezes, mas eu faço em casa, meu treinador, ele faz em casa, ele faz minha planilha para eu fazer em casa com o peso do corpo quando eu não consigo ir para academia. Mas como eu gosto de atividade física, quando dá tempo eu vou todos os E dias. aí, além da musculação, você faz mais o que de atividade física? Só Só musculação? faço cardio por opção, inclusive os meus treinadores não gostam muito, porque eu amo jump, eu amo coisa agitada, né? Aí você falou patins, Eu amo jump, né? eu amo Gosta de patinar, eu amo fazer step e talvez por isso também eu tenha perdido 2 quilos a mais. Então eu preciso dar uma pesada. Vontade, por exemplo, outro dia eu fui e fiz uma aula de jump em seguida de uma aula de step. Aí meu personal vai, você tá doida? Ei, garotinha. Calma, devagar. Segure a onda. Você me disse já quem é seu personal? Quem é mesmo? Ele é de Fora, né? Portugal, Aí você faz. Isso, ele é um profissional porque eu tenho várias coisas, né? Eu teria várias desculpas para não malhar. Eu já tive isquemia cardíaca, eu tenho problema no joelho, eu tenho labirintite. Então, assim, todas as desculpas. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso, bem É lembrado. bom mesmo. Todas as Menina, desculpas. quanta coisa você Todas as desculpas que eu poderia ter, eu tenho, mas eu gosto de malhar. Então, assim, eu preciso de profissionais. Aqui tem profissionais muito bons, é porque ele me acompanha desde Salvador. Tá? Então, é preciso que o profissional adeque. Só isso. Mas eu tinha tudo pra dizer, ai, não, eu fico tonta. Aí não dá. É bem
bem tranquilo. Doutora Tatiane Alves, neurologista infantil. O acompanhamento que seu filho precisa. Dores de cabeça, casos de epilepsia, paralisia cerebral, autismo e outros. Atendimento na Clínica Liame. Marcações 879-8868-0854. Eu mesmo tô fazendo assim. Como é que tá a minha conduta hoje? Já vai fazer um mês, dia 9. Eu acordo, faço o meu shot com vitamina, própolis, o que eu faço. Estamos de volta com o programa Viva Bem, com Lara Cavalcante, aqui na Petrolina FM. Pois é, estamos de volta aqui hoje recebendo a doutora Carol Couto, ela que é médica voltada para o atendimento para o emagrecimento e respondendo a essa pergunta tão desejada por vocês. Tive Covid, posso fazer tratamento para emagrecer? Tive Covid, emagreci demais, e aí, faço o quê, né? Todo mundo aqui perguntando um monte de coisa, mas tem outras perguntas que são totalmente o contrário, né, dessas pois aí. É, como a Thelma Lingerie aqui na nossa live, ela dizendo assim: gostaria de saber como faço para ganhar uns quilinhos. Sou magra. Lara Jacira, um abraço. Abraço. Pois é, ao contrário, todo mundo querendo emagrecer, mas Thelma tem gente que quilinhos. quer realmente ganhar uns quilinhos, né, doutora? Thelma, você é uma abençoada, mas eu entendo a sua dor. Porque eu imagino o quanto ela não deve ouvir. Ah, eu vou ser magra, todo mundo queria ser magra, deixa disso. Gente, cada um tem o seu objetivo. Então, desde que seja dentro da saúde, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre isso, desde que seja de forma saudável, a gente pode sim manejar isso, manejar o ganho de peso e a perda de peso. Thelma, o que inicialmente você precisa ter claro na sua mente é que o ideal para você é ganhar massa muscular e não necessariamente peso. Porque quando a gente fala em peso, como eu falei mais cedo, ele também pode envolver gordura. E a gordura vai lhe trazer outros aspectos, como fatores de risco, de pressão alta e tal, mesmo que isso lhe crie um volume, tá? Então, é importante que esse volume que você quer seja criado de massa muscular. E quando eu falo ganhar volume de massa muscular, e aí nós temos aqui presente nutricionistas, educadores físicos assistindo com a gente, as pessoas confundem com aquele marombeiro, tá? Vou ficar fortão, vou ficar sarado. Não, gente. Massa muscular é nosso músculo, tá? É tornar ele mais firme, é dar uma aumentadinha para que ele preencha mais a nossa estrutura de forma que você ganhe volume, tá? Então, o ideal é ganhar massa muscular. É possível? É. Aí tem que, como a gente falou já também, fazer uma avaliação, fazer uma bioimpedanciometria para ver o seu percentual de massa magra, para que a gente trabalhe ele, para que não lhe exponha aos riscos da gordura em si, tá? A gente trabalha com massa magra, tá? Em alguns casos é necessário uma hidratação maior também, às vezes a pessoa bebe muito pouca água, precisa aumentar. Então existem suplementos que ajudam no ganho de massa muscular, existem medicações no ganho de massa muscular, existe uma série de abordagens. Então assim, no aperto você não fica. Procure um profissional da sua confiança e é possível sim, com saúde e sem ficar monstro, como o pessoal das academias diz. Você não precisa ficar enorme. Não precisa ter a Graciane Barbosa como parâmetro. Tá? Se você tem, tudo bem, bacana. Mas se não é aquele o seu parâmetro, não entenda que aquilo é o ganho de massa muscular. Aquilo é uma hipertrofia de fisiculturista. Tá? Quando a gente fala ganho de massa muscular ou hipertrofia, medicamente falando, cientificamente falando, é melhorar o nosso músculo e preencher com mais volume, melhorando o metabolismo, diminuindo flacidez e melhorando o aspecto estético, que eu acho que é isso que você quer, Thelma. Então vamos junto e não desista. E também não ouçam os outros, a gente também estava falando sobre isso, sobre a importância do psicológico. A gente não pode tirar a dor do outro pela nossa. Exato. Então, se você quer perder peso e o outro quer ganhar, vamos respeitar a dor do coleguinha? Pois é, e aí tem mais participação. Jean, nosso ouvinte, um abraço pra você, ele tá sempre aqui com a gente mandando pergunta. Ele diz assim: doutora Ana Carolina, comer é bom demais. Então, como não tornar esse amor pela comida num problema de obesidade? E aí tem outra. Doutora Carol, aproveitando a audiência do Viva Bem, ele diz assim: antes eu tinha a impressão que comer saudável era caro. Doutora Carol, aproveitando a audiência do Viva Bem, confirme essa afirmação de que a alimentação saudável é mais acessível do que se pensa. Pronto. Vamos então primeiro por essa, que vai ser mais rápido.
A alimentação saudável, especialmente para nós que moramos num país tropical, que moramos num país rico em frutas e legumes, basta você ter a noção do que fazer e do que comer, que ela realmente se mais barata. Como é que a gente pode achar? Eu hoje passo para os meus pacientes, eu tenho uma equipe de nutricionistas que, graças a Deus, a gente é alinhado nesse sentido. Eu não preciso prescrever para o paciente o queijo que foi feito na Índia, curado por freiras dos Alpes suíços. Então, assim, ninguém vai conseguir fazer isso. E vai ser caro. Além de caro, é um transtorno para você conseguir. Então, hoje, a gente tem que adaptar com o que a gente tem. Gente, todo mundo tem mandioca, macaxeira, aipim. Eu falo agora os três, porque todo estado que eu chego é um lugar diferente. Eu sou baiana, lá em aipim. Aqui é macaxeira. Eu chego em São Paulo, é mandioca. Então, vamos lá. Macaxeira, mandioca, aipim. Então, assim, quem não consegue acesso a isso, né? Até nos lugares mais remotos, até plantar, eu sei que é difícil, coleta e tal, mas a gente consegue. O frango, nosso frango caipira, gente, delícia, delícia, super saudável. Franguinho caipira. Ou galinha de capoeira. Galinha de capoeira, comer isso. Ovo, minha gente, eu como todo dia. Ovo. Nós temos o ovo, nós temos as raízes, a batata doce, o aipim, o inhame. Tantas coisas, então ele tem absoluta razão. Se você está achando que para emagrecer, para ter uma alimentação saudável custa caro, tem alguma coisa aí que não estão lhe orientando tão bem. E a outra questão é exatamente, doutora Carol, comer é bom demais. Como não tornar esse amor pela comida um problema de obesidade? Comer é bom quando você come porque você gosta daquilo e não para compensar uma outra coisa. O que eu falo para os meus pacientes, e que a gente também falou agora há pouco, é que a gente precisa aprender a respeitar nossas vontades. Existem situações em que há uma desregulação metabólica, onde há um aumento da resistência à insulina, há um excesso de gordura branca, que é ruim, e isso mexe com os hormônios, há uma ansiedade. Então, isso mexe com nossos hormônios e isso faz você ter uma alimentação compulsiva. Então, isso aí, sendo regulado, você consegue conter. Porque os meus pacientes, eles ouvem isso. Eu não quero que você passe vontade. Porque se você tiver com sua fisiologia, o seu corpo, o seu organismo, com as coisas funcionando bem, claro que você vai ter vontade de um dia comer um brigadeiro. Esses dias eu tive uma vontade danada, não posso falar que é propaganda, né? Mas de comer um bolo X. Aí eu vou comer o bolo X. Mas assim, eu peguei um pedaço e fiquei satisfeita, porque o meu organismo, ele tá agora adaptado para comer, porque eu tive vontade de comer aquilo dentro do normal. Porque realmente comer é muito bom. Agora, quando você come em excesso, até se fartar, até passar mal, e sabendo que está engordando, a comida não vai fugir, gente. Quem nunca ouviu isso da mãe ou do avô, do pai, a comida não vai fugir. Então assim, você come um pedaço, lá outro dia você come outro. E se você comer um pedaço de uma coisa que você gosta muito, um pedaço razoável, e quer comer um bolo inteiro, tem algo que não está legal na sua cabeça, tá? Então, a comida, ela não pode ser fonte de compensação, que também cai naquela história que eu falei da bariátrica. Quando você faz a bariátrica sem ter trabalhado a cabeça, então dá nisso. Então, o que acontece? Você está com vontade de comer? Modéstia à parte, faço um penne a 4 queijos fantástico. O que acontece hoje? Eu como um prato e estou tranquila. Mas quando havia um nível de ansiedade, quando meu cortisol estava desregulado, tudo desregulou. A grelina, a leptina, que são hormônios de fome e saciedade. Então assim, você come e você não entende que está satisfeita. E aí você come para compensar a ansiedade, você come porque a seu cérebro... Não tem fim, né? É sem fim. É sem fim. Aí você vai comendo, você vai comendo, você vai comendo, você vai comendo e engorda. Então comer é muito bom? Mas se você está comendo com gulodice, digamos assim, tem alguma coisa que não está legal aí que a gente precisa regular, seja fisiologicamente, seja psicologicamente. Pois é, antes da gente encerrar com a doutora Carol Couto, eu quero convidar todos, inclusive a doutora Carol Couto e os nossos ouvintes, todo mundo que está ouvindo Viva Bem, porque a gente vai ter mudança na nossa programação, viu, doutora Carol? Janco, que era antes da gente aqui agora, vai estrear amanhã, agora sempre aos sábados, e ele tem um recado aí pra gente, vamos ouvir.
Oi, gente! Aqui é Janco Moura, passando para falar com vocês que nosso programa Bastidores por Janco Moura estreia neste sábado, 6 de março, às 10 horas da manhã, com a mesma alegria, informação, interação e diversão. Então, eu faço o convite que temos um encontro marcado agora, todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Petrolina FM 98.3. E aí você me pergunta, Lara, quem é que vai ficar no horário de 11 a meio-dia antes do Viva Bem? Ah, minha amiga, é uma pessoa que é muito conhecida aqui. Quem é de Petrolina conhece ele. E Juazeiro também. E Juazeiro também, porque o cara aí, já posso dizer que ele é... Quem, meu Deus? Deixa eu ver assim, do rádio aqui, petrolinense. É o Jurássico, é um dos primeiros. Silvio Santos. É, pronto. É o Silvio Santos do rádio aqui em Petrolina. É ele. Vamos ouvir o recado agora dele, que vai estrear aqui segunda-feira, dia 8. Oi, gente amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o radialista Winston Monte Claro. Estou passando aqui para dizer que a partir do dia 8 de março eu estarei aqui na Petrolina FM, a rádio que é sua cara. Lembre o prefixo 98,3. A partir de segunda-feira, dia 8 de março, das 11 ao meio-dia, eu, você e os problemas das cidades estaremos aqui estreando na nossa Petrolina FM. Até lá, gente! Winston Monte Claro, o secretário da cidade. Eita, Lelê! Chama o secretário. Já viu aí que essa passagem de programa de 11 a meio-dia pro Viva Bem vai dar o que falar, porque quando juntar aqui aquela figura comigo, vamos ver o que vai dar a partir da próxima segunda-feira. Então seja muito bem-vindo de volta, Winston Monte Claro, e boa sorte, Janco Moura, no seu novo horário. A partir de amanhã, sábado, estreia aqui, reestreia, né, do Bastidores com Janco Moura. Tudo de bom aí, a programação da Petrolina FM sempre sendo renovada, pensando em você, nosso querido ouvinte. Gostou, doutora Carol? Muito bom, excelente. O pessoal daqui na minha live está falando como vocês são alto astral, como os programas são legais. Essas alterações de grade vão ser bacanas também. Os temas que a gente está trazendo aqui no Viva Bem também são muito bacanas. E é sempre um prazer estar aqui esclarecendo a Pois é, eu já quero agradecer novamente a sua vinda aqui. A gente já vai marcar a próxima vinda, o próximo tema. E aí, doutora Carol, já deixa aí suas considerações finais para os nossos ouvintes. E respondendo mais uma vez a pergunta, né? É mesmo. COVID, posso fazer tratamento para emagrecer? Depois de 30 dias. Pois é. Pode fazer, desde que acompanhado pelo médico da sua confiança, com responsabilidade, com segurança. Primeiro de tudo agora, temos que cuidar de nossa saúde. O recado que eu deixo aqui hoje é: cuidem de suas famílias, cuidem de toda a nossa comunidade. São muitas perdas que estamos tendo e que talvez não tivéssemos se nós tivéssemos a moderação. Isso serve para emagrecer, isso serve para o Covid, isso serve para tudo. A gente vem trabalhar, mantém o distanciamento social, que não é tão grande assim, né? Você vê, a gente está aqui conseguindo fazer nossa entrevista com medidas de segurança, tá? Então tudo é possível. Mas tem necessidade desse momento aglomerar, fazer um festão, fazer um baile? Não, vamos moderar, cuidem-se, cuidem de suas famílias. E para as mulheres, um feliz dia da mulher, que nós possamos sempre entender que o nosso valor não deve ser dado pelos outros, que as nossas vontades devem sim ser respeitadas, mas o valor da mulher é a própria mulher que dá a gente fazer a nossa atividade, fazer tudo com dedicação, sem vitimização, mas com firmeza e mostrando o nosso valor todos os dias. Parabéns para todas as mulheres, antecipado. Pois é, parabéns mesmo, doutora Carol Couto, muito obrigada mais uma vez. Vamos fazer aquele último intervalozinho, a gente volta já já. Participe do Viva Bem através do nosso Caramba, já virou. Ei, minha gente!